Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esta é mais uma aula de geometria analítica voltados para os alunos do terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje iremos falar sobre a equação geral da reta, ok? Toda reta ela tem uma equação que representa ela, seja seja uma equação reduzida, seja ela uma equação fundamental, ou seja ela a própria equação geral da reta. Então, toda reta ela tem uma representação algébrica, ok? Para ficar um exemplo mais claro, por exemplo, eu, professor Sérgio, tenho um registro de servidor. Mesmo que o governador não saiba quem sou eu, através do meu RS, que é o registro de servidor, ele consegue pesquisar toda a minha vida funcional, né? Da mesma forma, você aluno, mesmo que o governador não saiba quem você é, através do seu RA, que é o número que te representa, ele consegue pesquisar toda a sua vida durante ao longo da sua carreira estudantil. Então, toda e qualquer reta, ela tem uma equação que representa, tá? Então, no caso aqui, nós temos esse gráfico com uma reta genérica, uma reta R genérica qualquer, e nós temos uma equação que representa essa reta. No caso aqui, tá? Nós temos essa equação aqui, tá? Uma equação genérica, tá? Então, a equação geral da reta, ela tem essa cara. AX mais BY mais C, onde A, B e C vão ser números pertencentes aos números reais, ou seja, vão ser qualquer número positivo, negativo, fracionado, raiz quadrada, qualquer número, tá? Na maioria das vezes, o enunciado do exercício ele te dá esses três números, tá? Nós temos que também observar que o A, esse primeiro cara aqui, ó, o nosso A, ele deve ser diferente de zero, tá? O A ele não pode ser igual a zero, tá? Então ele pode ser negativo, positivo, qualquer número, porém ele não pode ser zero, tá? Então essa é a nossa equação geral da reta, tá? Um número qualquer que multiplica x mais um número qualquer que multiplica y mais c, tá? O c aqui é o termo independente, é um número que não tem letra nenhuma, ok? Muito bem. Aqui nós vamos ver que A, B e C são números que pertencem aos reais, tá? Então eles podem ser qualquer número, tá? Dentro dos reais, tá? Positivo, negativo, fracionário, decimal, qualquer número, tá? Pertencente aos reais, ok? Então vamos logo de cara, né? Como encontrar a equação da reta, tá? Então eu tenho um exemplo aqui, né? Basicamente é nesse formato que os vestibulares vão cobrar vocês, né? Bem simples, tá? Ó. Encontre a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 1 e 1 e B, 2 e 2, tá? Então eu vou encontrar qual é a equação geral da reta que passa por esses pontos aqui, ó, o ponto A e o ponto B, ok? Ok? Então o enunciado ele pede para a gente encontrar a equação da reta que passa pelos pontos a equação da reta que passa pelo ponto A, 1 e 1, onde XA é 1 e XB é 1, e passa também pelo ponto B, onde XB é 2 e YB é 2. Então, para a gente encontrar a equação geral da reta, nós vamos usar o determinante de uma matriz de ordem 3, tá? Uma matriz de ordem 3. Então, para construirmos
essa matriz, nós vamos escrever da seguinte forma, tá? Ó, x e y, tá? Aqui em cima sempre vai ser x e y, e a terceira coluna que completamos com 1. Então vai ser aqui o xa, ya, xb, yb. Essa terceira coluna sempre iremos completar com o número 1, tá? Essa primeira linha sempre vai ter x e y, ok? Então vamos substituir os valores, tá? Então, para ficar mais fácil, os valores de x eu sempre vou colocar com a caneta vermelha. E os valores de y, tá? Vamos escrever com a caneta preta, tá? Então eu tenho aqui, ó, x, tá? Então eu vou escrever x mesmo, ok? Y, tá? E o número 1, tá? Então, para começar a resolver, nessa primeira linha sempre vai ter x, y e 1, tá? Ok. Na linha de baixo, onde está escrito xa, ya, eu vou colocar os valores de xa e ya, que no caso aqui, ó, é esse daqui, ponto A. Então, xa, ya. Eu vou substituir aqui, ok? Então, vamos colocar o x, 1, e o y, 1, tá? E vamos completar aqui a terceira linha com o número 1. Tranquilo. Agora aqui na terceira linha, onde está pedindo xb, yb, eu vou completar com os pontos de B, né? Ó, xb, yb, tá? Ó, xb, yb. Então eu vou escrever 2, que é o xb, e 2, que é o yb. E aqui nós iremos completar com 1. Ok? Dado isso, nós acabamos de formar uma matriz de ordem 3, tá? Acabamos de formar uma matriz de ordem 3. Então, para resolver, né, nós vamos usar a regra de Sarri, né? E vamos fazer o quê? Copiar a primeira e a segunda coluna aqui, né? Igual a gente fazia em sala de aula. Então, x, 1, 2, e o y, 1 e 2. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a regra de Sarri, né? Que é o quê? Multiplicar o produto da diagonal primária menos o produto da diagonal secundária. Nós vamos usar a regra de Sarri, né? Então eu vou multiplicar x vezes 1 vezes 1 desta forma, tá? Vamos fazer aqui com a régua para ficar bem destacado, né? Ó, x vezes 1 vezes 1, né? Quanto que é? X vezes 1 vezes 1 é 1x, ok? Aqui é a segunda diagonal, y vezes 1 vezes 2, né? Muitos alunos erram nessa diagonal aqui. Então, ó, y vezes 1 vezes 2, y vezes 1 é 1, vezes 2 é 2. Então, eu vou colocar mais 2y, ok? E a nossa terceira diagonal primária, né, é 1 vezes 1 vezes 2. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Ok? Eu vou colocar aqui em parênteses, tá? Agora, a regra diz que é menos, esse menos é da fórmula, tá? Vou colocar ele de vermelho, ok? A diagonal secundária, galera, gente, é aquela diagonal subindo, tá? Então vamos lá, ó.
Agora eu vou fazer subindo. Então, eu vou fazer 2 vezes 1 vezes 1. Vou fazer de azul. 2 vezes 1 vezes 1. Ó, dá pra ver bem legal, né? 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. E aí eu vou colocar aqui, 2. Para a segunda diagonal secundária, eu vou fazer 2 vezes 1 vezes x, né? Então, 2 vezes 1 vezes x. 2 vezes 1 vezes x. Então, 2 vezes 1, 2. Vezes x, 2x. Mais 2x. E a nossa terceira diagonal secundária é 1 vezes 1 vezes y, tá? Então, aqui, ó, 1 vezes 1 vezes y. Então, 1 vezes 1, 1 vezes y é o próprio y. Mais 1y. Ok. Né? Então, o que que a gente fez? Multipliquei a diagonal primária, descendo. Coloquei aqui, ó. X vezes 1 vezes 1, 1x. Y vezes 1 vezes 2, 2y. 1 vezes 1 vezes 2, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, colocamos aqui. Coloquei tudo entre parênteses, coloquei o sinal de menos em vermelho, que é da própria fórmula, tá? E agora eu vou multiplicar a diagonal secundária. Então, 2 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2, vezes x, 2x. 1 vezes 1, 1, vezes y, 1y. Agora vamos somar tudo, né? Vamos somar tudo. Ok? Tranquilo. Aqui, ó, tá? Não tem como somar, né? Então a gente só vai repetir aqui na linha de baixo. 1x mais 2y mais 2. Tá? Vamos trabalhar aqui, ó. Esse sinal de menos, ele irá mudar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Tá? Ó. Então, o sinal de menos aqui de fora, ele vai mudar o sinal desse, vai mudar o sinal desse e vai mudar o sinal desse. Então, aqui, ó, 2 positivo vai ficar menos 2. Tá? Ó, menos 2. Aqui era 2 positivo, vai ficar também menos 2x. Aqui era 1 positivo, vai ficar menos 1, tá? Se aqui fosse menos, pessoal, aí menos com menos virava mais, tá? Mas como é tudo positivo, ficou tudo negativo. Ok? Agora a gente vai somar tudo, né? Então eu tenho aqui, ó, fazer de azul. 1x, tá? Menos 2x, tá? Ó, 1x menos 2x, tá? 1x menos 2, isso daqui é menos 1x. Né? 1x positivo menos 2 é menos 1. Você estava devendo R$2 e pagou 1, ficou ainda devendo 1, ok? Agora, de vermelho, eu vou fazer o y, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2y, certo? Menos 1y, ó. 2y positivo menos 1y negativo. Então, 2 menos 1 é 2. É 1, né? Melhor dizendo, olha, eu errando. É 1y. E agora eu vou fazer o termo independente de caneta preta. Deixa eu achar a caneta preta aqui. Que eu acho que ela caiu. Só um minuto. Só um minutinho. Gente, vamos procurar a caneta preta. Ok, então vamos fazer aqui o termo independente de caneta preta, ok? Então eu tenho aqui, ó, 2, lembra o termo independente que é o C, ele não tem letra, então 2 positivo menos 2, então 2 menos 2, 0, né? Eu posso colocar o 0, tá? Vamos colocar o 0 ou eu não preciso colocar. Tá? Então aqui, ó, observe.
Aqui nós já temos a nossa equação reduzida, nossa equação geral. Aqui nós já temos nossa equação geral, lembra? Um número que multiplica x mais um número que multiplica y mais o termo independente. Então tem aqui, ó, A que multiplica x mais B que multiplica y mais C, tá? Aqui, pessoal, costuma-se, tá? Quando o x, o primeiro número, ele dá negativo, tá? A maioria das vezes o vestibular, ele vai pedir que você multiplique tudo por menos 1, tá? Por quê? Porque não é muito usual deixar aqui, ó, o x negativo. Então a gente vai multiplicar por menos 1, tá? Então quando eu multiplico tudo por menos 1, tá? Ó, tudo por menos 1, quando eu multiplico tudo por menos 1, ok? Muda o sinal de novo. Então aqui onde era um x negativo, vai ficar x. Aqui que era positivo, vai ficar menos. Ok? E aqui que era positivo, vai ficar menos. Então no caso aqui a gente não precisa colocar, tá? Mas eu só vou colocar para a gente entender. Então essas são as duas possíveis respostas, tá? Então ele pode te dar uma resposta desse jeito, né? Com um x negativo, ou ele pode te dar uma resposta aqui com x positivo, e aí você multiplica por menos 1, tá? Então, essa é a nossa equação, ó. X, 1x menos 1y menos 0. Ou x, 1 menos 1x mais 1y mais 0. Ok? Só para a gente comparar aqui, né? Vamos só escrever aqui a nossa equação. Ó, a equação geral ela é assim: ax mais by mais c. Essa não é a nossa equação? Qual é a equação que nós encontramos aqui? Ó, essa foi a que a gente achou, né? Menos 1x mais 1y mais 0, né? Ou multiplicando tudo por menos 1, ficando x menos y menos 0. Então, observe. Tá rapidinho que o vídeo já tá ficando grande. Ó, um número que multiplica x. Então, eu tenho aqui, ó, um número que multiplica x mais um número que multiplica y mais um número que multiplica y mais c, que é o termo independente, tá? Então, dessa forma, nós encontramos a equação geral da reta. Então, vamos aqui ao exemplo de número 2, encontrar a equação geral da reta que passa pelo ponto A valendo 3 e 7 e pelo ponto B valendo 1 e 5, tá? Então, vamos usar determinante de matriz de ordem 3, né? Vamos escrever essa matriz. A primeira linha, nós vamos colocar x e y, né? Igual a gente fez no exercício anterior, x e y. E aqui vamos completar com o número 1. Na linha de baixo é o ponto A, né? XA e YA, né? XA e YA. Então, 3 e 7. E aqui a gente completa com o número 1. Na terceira linha, vamos completar com os pontos do B, né? XB e YB. Então, XB 1, YB 5. E aqui completamos com o número 1. Vamos fazer aqui a linha da matriz. Vamos repetir as duas primeiras colunas, né? Ó, X e Y. 3 e 7. 1 e 5. Agora vamos multiplicar o produto da diagonal primária menos o produto da diagonal secundária, tá? Vou fazer um pouco mais rápido. Então vamos multiplicar esse com esse e com esse, né? Ó. X vezes 7 vezes 1, nós vamos ter 7x.
essa segunda aqui, ó, y vezes 1 é y vezes 1 é o próprio y. Então, mais um y. Mais um y. E a terceira linha aqui, né, ó. Vamos multiplicar 1 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Colocamos aqui o sinal de menos em vermelho, porque ele é da fórmula. Agora vamos calcular a diagonal secundária, aquela subindo, tá? Então, ó, eu vou fazer 1 vezes 7 vezes 1, né, ó, aqui, ó. 1 vezes 7 vezes 1, que vai dar 7, mais a segunda aqui, ó, 5 vezes 1 vezes x, né, ó. 5 vezes 1, 5, vezes x, 5x. 5x. Mais essa terceira linha aqui, ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes y é 3y. Mais 3y. Ok? Agora vamos resolver toda essa conta aqui. Nessa primeira a gente não vai mexer, a gente só vai copiar, tá? Mais 1y mais 15. Agora, nessa daqui, vamos observar que esse sinal de menos vai mudar o sinal de todo mundo. Então, aqui, ó, 7 positivo vai ficar menos 7. 5x positivo vai ficar menos 5x. E 3y positivo vai ficar menos 3y. Ok? Agora vamos somar x com x e y com y, tá? Então aqui eu tenho 7x menos 5x, ó, 7x positivo menos 5x, isso aqui vai nos dar 2x. Agora o y. Eu tenho aqui, ó, um y positivo menos 3y, ó, 1y menos 3, isso daqui é menos 2y. E agora o termo independente, né? 15 positivo menos 7. Ok? 15 positivo menos 7. 15 menos 7 é igual a... igual a 8. Mais 8. Então essa é a nossa equação, né? Ó, 2x menos 2y mais 8. Então lembra, ó, um número que multiplica x menos um número que multiplica y menos o termo independente que seria o c. Vamos colocar tudo em parênteses, né? Vamos colocar o sinal de menos. Se você gostou dos nossos vídeos, não deixe de compartilhar, curtir, dar seu joinha, dar seu like, para que nós possamos continuar apostando mais conteúdos deste nível, tá? Muito obrigado, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Bons estudos, hashtag fique em casa.